Olá galera, você de casa, estamos aqui com a aula do professor Roberto Corrêa, História do Brasil, com o curso ProEnem, um curso que vai ajudar você a realizar seus sonhos. Mas lembre disso, cara, é isso mesmo, você que está aí na sua cama, você que está aí no seu escritório, você que está no seu transporte para casa, é luta, é dedicação, a gente vai conseguir passar nesse vestibular e Jânio Quadros vai ser muito importante para a gente. Por isso, a aula de hoje de História do Brasil sobre Jânio Quadros. Com certeza, Jânio Quadros, que vai governar aproximadamente 8 meses, vai ser um presidente, no mínimo, engraçado pelas coisas que aconteceram. Vamos falar um pouquinho de Jânio Quadros, vamos lá. Jânio Quadros, que está aqui na foto, né, com a sua campanha Varre, Varre, Vassourinha, fez uma campanha eleitoral populista. Uma campanha eleitoral populista. Quem era Jânio Quadros? Jânio Quadros era um professor de português, tá, paulista, ele foi vereador e foi prefeito em São Paulo. Se candidatou à presidência da República e venceu as eleições. Realmente foi uma carreira política meteórica. Agora, o Jânio Quadros tinha algumas particularidades. Por exemplo, ele decorava, né, palavras difíceis, um discurso difícil para falar junto às elites. Quer dizer, era costumeiro, quando ele fosse falar junto às elites, ele usar palavras que não eram normais. E as pessoas falavam assim, caramba, olha que candidato culto, olha que presidente culto que nós vamos ter. E a elite, né, achava bonito aquele troço, né, falar bonito, falar difícil. Por outro lado, junto à população, o Jânio Quadros fazia o estilo né, bolachão, o estilo populista mesmo. Ele comia pão, né, com mortandela. E aí você fala, mas professor, é mortadela. Não, a gente sabe que é mortadela, mas ele falava errado junto ao povo. Então ele ia comer pão com mortandela, ele tomava cachaçinha junto com os eleitores, inclusive o apelido do Jânio Quadros era pudim de cachaça, né, porque ele ficava lá tomando cachaça. Ele chegava a tacar talco no ombro, né, do terno para falar que ele tinha caspa, que ele era popular. Quer dizer, isso mostra o estilo populista dele, o estilo, né, bolachão dele, para tentar mostrar que ele era do povo. E junto às elites, o discurso difícil, o discurso decorado, né, esse era o estilão Jânio Quadros. A campanha dele eleitoral se baseou no discurso moralista, tá, de combate à corrupção. Você tem que lembrar que o governo anterior, o governo Juscelino Kubitschek, foi acusado pela imprensa e por setores da elite de ser corrupto. E ficou aquela imagem durante muitos anos, né, que o governo JK foi um governo muito corrupto, que teve muita roubalheira, e ele lançou a campanha, então, Varre, Varre, Vassourinha, que seria varrer a corrupção do país, acabar com a corrupção, tirar, né, esse mal que nós temos no país. Interessante que a sua campanha baseada nas vassourinhas, você tinha comícios que ele convocava as pessoas para levar as vassouras de casa para o comício. E aí você imagina, como assim, professor? Cara, as pessoas pegavam as vassouras, colocavam, muitas senhoras colocavam as vassouras, colocavam debaixo do braço e iam para o comício. Chegavam nesse comício algumas criancinhas com essas mães que levavam suas vassouras. E aí cabos eleitorais davam vassourinhas para as crianças. Quer dizer, olha o estilo populista, né, bonachão que eu estou falando com vocês. No meio do discurso, né, ele estava lá fazendo o discurso dele político, as pessoas balançavam as vassouras como símbolo, né, da campanha eleitoral. Até simular desmaio, no meio do discurso ele simulava. Quer dizer, era o estilo, né, bonachão. Tem uma história muito engraçada do Jânio Quadros nessa campanha eleitoral, que foi a seguinte. Ele foi fazer um discurso e um inimigo político dele em São Paulo é o Adhemar Barros. O Adhemar Barros, eu não sei se você lembra, ele foi candidato a presidente contra a JK, lembra? Que foi o Adhemar Barros, lá de São Paulo, que a campanha dele era eu roubo, mas faço. Tá lembrando do Adhemar Barros? Beleza. O Adhemar Barros, que era inimigo político do Jânio, falou assim, eu vou matar o Dr. Jânio. Isso ele falou na rádio, né, numa entrevista. O Jânio Quadros, ele vai fazer o discurso, e ele ia fazer o discurso num terreno baldio, ia fazer um discurso lá, um comício. Quando ele escutou a ameaça pela rádio, que foi aquele escândalo, ele trocou o lugar do comício. Ele não ia fazer mais o comício, né, num terreno baldio, ele ia fazer um comício agora em frente a uma igreja. E o Jânio Quadros começou assim o seu discurso, né? Olha, povo brasileiro, querem me matar. Né? Vocês ficam sabendo agora que eu estou sendo ameaçado, estão querendo, né, levar a minha vida. Começa naquele tom populista o discurso e termina assim, né? Mas os meus inimigos, né, são covardes
e provavelmente o tiro que derem vai vir pelas costas. Mas com o impacto da bala eu cairei para a frente, cairei nos braços do povo. E aí ele dava aquela pausa e todo mundo começou a bater palma. Mas se meus inimigos tiverem um mínimo de dignidade, atirarão pela frente. O impacto da bala me jogará para trás. Morrerei nos braços de Deus. Aí ele aponta para a igreja. Quer dizer, olha o estilo populista aí. O cara mudou o lugar do comício só para iniciar o discurso falando que ele morreria nos braços de Deus e morreria feliz por isso. Isso é para você ter uma ideia do tipo de política que nós estamos falando. Esse fenômeno eleitoral, o Jânio Quadros, como eu falei para vocês, né, vereador, prefeito, presidente da República, venceu as eleições apoiado pela direita, apoiado pela UDN, né? A União Democrática Nacional, que tinha como principal líder o Dr. Carlos Lacerda. Aquele mesmo, inimigo de Getúlio Vargas, inimigo de Juscelino Kubitschek. Então, ele que representava a direita, né, que representava aí os Estados Unidos, entreguistas, ela que conseguiu apoiar a candidatura de Jânio Quadros, e foi Jânio Quadros que venceu a partir daí. O interessante que o vice de Jânio Quadros, apesar dele ser um político de direita, vai ser João Goulart, que era de esquerda, do Partido Trabalhista Brasileiro. João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho de Vargas, lembra disso? Que Vargas tinha dado aumento de 100% do salário mínimo, depois demitiu o João Goulart por isso. Então, você tinha um vice de esquerda e um presidente de direita. Você em casa deve estar se perguntando, mas como é que isso pode acontecer, professor? É porque naquela época a eleição para presidente e vice eram separadas. Primeiro você tinha uma eleição para presidente, depois você tinha uma eleição para vice. E o João Goulart, quando viu que Jânio Quadros venceria a eleição, ele começou a lançar a campanha Vote em Janjan. Você lembra que o apelido de João Goulart era Jango. Então vote em Janjan, Jânio Jango. E a população acabou votando em João Goulart para vice, de esquerda, e para presidente, né, Jânio Quadros, de direita. Está aqui o Jânio Quadros, né, varrendo a corrupção do país. Isso aqui é um slogan de campanha dele. Economia. Quando ele assume o poder, ele cumpre as promessas. Ele acaba fazendo uma política econômica conservadora, de direita. Ele começa a combater a inflação, né, numa política de austeridade econômica, combatendo a inflação que veio do governo JK. Corta gastos públicos, né, fazer uma política de corte de políticas sociais. É uma política anti-inflacionária, tá? Diminuir a emissão de moedas, diminuir o gasto do governo. Promove um arroxo salarial, quer dizer, os salários vão cada vez mais baixos no governo Jânio Quadros, e o aumento de impostos. Quer dizer, você vai ter o aumento de impostos também acontecendo numa política de austeridade, numa política de arroxo, de apertar os cintos. Quer dizer, ele está seguindo o programa da direita, né? A direita colocou ele no poder, ele está fazendo direitinho o que a direita queria. Além disso, a campanha dele foi muito moralista e tiveram coisas engraçadas, né? O Jânio Quadros, por exemplo, proibiu a briga de galo no Brasil. E aí você pergunta, mas por que o presidente vai proibir a briga de galo, né? Quer dizer, ele vai proibir o beijo em praça pública, ele vai proibir o skate, ele vai proibir o lança-perfume, ele vai proibir o biquíni na TV. Quer dizer, a campanha dele é de estilo bem moralista mesmo. A pergunta é, falamos da economia e falamos de medidas moralistas, populistas, que ele tinha sido eleito para isso. Vamos falar agora da política externa dele. O homem tinha sido eleito pela direita, pela UDN, com apoio dos Estados Unidos, com apoio de grandes empresários. Você está vivendo naquele momento o auge da Guerra Fria, 1961. Você tem a crise dos mísseis que vai acontecer, você vai ter Cuba se tornando socialista, invasão da Baía dos Portos, você vai ter construção do Muro de Berlim. E nesse momento de auge da Guerra Fria, ele vai fazer uma política externa de esquerda. E aí você fala, por quê? Vamos tentar responder essa pergunta. Guerra Fria, Cuba socialista em 61. A Revolução Cubana em 59, em 61 Cuba se torna socialista. Ele vai fazer uma política externa de esquerda, reatando, né, relações diplomáticas com a União Soviética e com a China. Inclusive ele vai pegar o vice João Goulart e mandar para a China de Mao Tse-tung. Quer dizer, ele se aproxima no contexto internacional da esquerda. Ele vai apoiar também o terceiro mundismo, que foi defendido na Conferência de Bandung, o processo de descolonização de África e Ásia. E mais do que isso, né, condecorou Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana, o médico argentino líder da Revolução Cubana. Então você imagina que loucura. Naquele auge da Guerra Fria,
você vai ter um governo no Brasil de direita, com políticas de direita econômica, com políticas moralistas, né, como proibir o beijo em praça pública. Por outro lado, você vai ter uma política externa de esquerda. E ninguém entendeu nada. O que aconteceu com o Jânio Quadros? O Jânio Quadros ele começou a perder apoio político. Olha, o Congresso Nacional de Direita falou assim, ó, não vamos votar mais nesse maluco não, não vamos apoiar mais não. Inclusive você vai ter o Afonso Arino, que era um deputado na época, que disse, Jânio é a UDN de porre. Pra você ter uma ideia como é que a direita ficou, né, rechaçada em relação a ele. Caraca, o cara tá fazendo uma política de esquerda e ele é de direita? E as pessoas que eram de esquerda também não apoiaram ele, porque sabiam que ele era de direita. Resultado, Jânio Quadros não tinha apoio nem da direita e nem mais da esquerda, não tinha mais apoio político. E aí, estrategicamente, ele manda seu vice para a China comunista. O João Goulart era de esquerda. E ele acaba renunciando. O que se supõe na história é que ele renuncia no dia 25 de agosto. Mas se você parar para pensar, no dia 24 de agosto foi o suicídio do Dr. Getúlio Vargas. Então, ele tentava aparecer com Vargas. Ele comete o ato de renúncia no dia 25, por quê? Porque dia 25 era uma sexta-feira. E a estratégia dele era, ele renuncia na sexta-feira à tarde, você vai ter, né, manifestações no final de semana apoiando o doutor Jânio Quadros, porque imagina, se ele renunciar e sair da presidência, quem assume é um esquerdista. Então ele acreditou que ia ter manifestações apoiando ele, sábado e domingo, manifestações, na segunda-feira o Congresso voltaria a se reunir e acabaria negando a renúncia a ele. Então ele voltaria mais forte. Como explicar isso do ponto de vista prático? Sabe aquele dia que você brigou com o seu namorado ou com a sua namorada? Que você pegou pelo telefone e disse assim, eu não quero mais ficar com você, tá tudo terminado, e bateu o telefone? E que você fez isso tendo certeza que a pessoa retornaria a ligação e você voltaria mais forte no relacionamento? Então, foi isso que ele fez, só que ele fez isso com a presidência da República. Mas deu certo? Não. Porque ele pede a renúncia na sexta-feira, o Congresso se reúne na própria sexta-feira e aceita a renúncia dele. E quando ele chega a São Paulo, né, que ele estava passar o final de semana em São Paulo, ele já tinha sido aceitada a renúncia por parte do parlamento. Quando ele pisa em São Paulo, vem os jornalistas. Presidente, você renunciou? E ele com a faixa presidencial. Renunciei mesmo. Quer dizer, ele achando que estava provocando a comoção popular. Na verdade, aí os jornalistas falam para ele, inclusive o Congresso já aceitou. Ele sofre um espanto, né, porque ele achou que aquilo era só uma jogada política, ele acaba se calando sobre o assunto, pega um navio e vai para Londres, né, vai morar em Londres. A pergunta é, e aí, como é que fica o Brasil? O Brasil fica sem presidente da República, com um vice de esquerda na China comunista, no auge da Guerra Fria. Lembrando que o Brasil, para os Estados Unidos, sempre foi uma área de influência, sempre foi uma região de dominação americana. E aí você já entendeu que vai ter um caos político, não tenha dúvida. Mas esse caos político, né, que vai resultar no golpe de 64, a gente vai ver na aula que vem. Um grande abraço, tá? E até a aula que vem, concurso para Enem.